Então, vamos conversar aqui. O Juedi, ele é vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e dentro do grupo do varejo, que a gente tinha lá na central da Associação Comercial, ele tem desenvolvido bastante coisa. Eu acho melhor o Juedi se apresentar, né, Juedi? E falar, e ele vai dar uma pincelada a respeito de umas ideias que a gente tem e de um trabalho que ele tem. E em cima disso a gente começa a discorrer. Sim, vamos falar novamente aqui para todo mundo a respeito qual é a nossa proposta aqui. Nossa proposta é não fazermos daqui um local de networking, não é fazer daqui um local de um BNI. A ideia é nós desenvolvermos o trabalho de gestão, o trabalho do varejo, mas falando com inteligência, a gente desenvolvendo a possibilidade de fazermos algo diferente. É uma proposta ainda e a gente quer que todo mundo caminhe com a gente nessa ideia. Não é falar varejo, não é ensinar o outro. Aquilo que a gente colocou no começo, uma palavra do Gilberto nas primeiras reuniões, que é a gente verificar a falta de humildade do gestor ou então a arrogância do gestor em querer não ouvir ou não saber os seus limites, ou então de um companheiro nosso aqui, uma pessoa que esteja conosco aqui, ao invés de vir aqui falar, ou falar assim, eu vou ensinar você a ganhar dinheiro. Não é isso. Aqui a gente está aqui para ouvir processo de cada um, tanto para poder crescer. Me ajuda, Marcão, por favor, que eu quero ajuda aqui. Sozinho aqui eu não vou conseguir nada. Nós temos o seguinte, na gestão nós temos a questão de dores, nós temos questão de funcionários, como poder ajudar, preparar um funcionário para nos ajudar em nossa ausência, certo, que é uma dificuldade muito grande. E o outro problema é a gente não ter profissionais capacitados hoje em dia. E como também nós podemos pegar os nossos recursos e mais os recursos que nós podemos dar, né? Então, basicamente, nós temos para poder estar Está no mudo seu? Coloca no mudo seu, por favor. Eu acho que é isso. Né? Legal. O objetivo nosso é a gente poder falar a respeito da gestão, dos gestores e dos colaboradores. Uma grande dificuldade que nós temos aqui são a falta de qualificação e comprometimento dos colaboradores. Acho que todos nós aqui, pelo menos eu no meu segmento, eu vejo, vou dar o exemplo do meu segmento, que são vendedores que não se motivam ou então não têm gana para poder conseguir crescer ou permanecer na empresa. Entendeu? Não existe mais aquela história de vestir a camisa. Como é que a gente faz isso? E aí, em cima disso, é que a gente vai começar a trabalhar com a proposta do Juedi, com a fala dele. Juedi, vamos começar? Vamos. Eu estou aparecendo na tela de vocês aí ou não? Eu vou botar... Tá, você está aparecendo aqui na tela de todo mundo. E eu vou colocar aqui o pessoal para você ver todo mundo aqui, tá? Vou colocar o telefone aqui para você ver todo mundo. Espera um pouquinho só. Tá bem assim para você, Juedi? Tá ótimo. Bom, gente, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu também sofro das mesmas dores que vocês sofrem, eu também sou varejista, então eu sei o dia a dia do varejo, como é que é, e ainda sofro mais porque eu faço consultoria para diversas empresas varejistas, então eu acompanho o dia a dia das dores do varejista. Então, é muito bom a gente estar aqui discutindo, aqui ninguém tem verdade absoluta, não existe, até porque verdade absoluta não existe. O que a gente quer é conversar com vocês, né? E eu trabalho muito com educação de adulto, e educação de adulto passa por uma coisa chamada andragogia, né?
Andragogia é uma ciência de educação de adulto e a gente só muda a partir do conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento, a gente não muda a nossa maneira de fazer. Então, com base nessa premissa, eu preparei aqui algumas telas, alguns slides que eu vou compartilhar com vocês, falando sobre os desafios que a gente enfrenta no varejo. A gente, por estar... eu passei 25 anos numa grande empresa, eu fui executivo da BR Distribuidora durante 25 anos e fui gerente executivo de diversas áreas e me aposentei na diretoria da BR Distribuidora, que era um grande varejo, né, de postos de gasolina, lubrificante, e me aposentei, virei varejista e continuei aí estudando varejo. Eu sou um pesquisador na área de varejo. Lá no passado, eu tinha feito um mestrado eu fiz administração de empresas, ciências contábeis e economia, fiz um mestrado em marketing, depois fiz um outro mestrado em gestão estratégica de negócio e um doutorado em administração, com foco em administração do varejo. Por que eu fui fazer isso? A gestão de varejo é muito empírica e eu queria comparar aquela minha experiência, somar aquela minha experiência do dia a dia do varejo, seja como varejista, ou como consultor, ou como mentor. Eu queria trazer um pouco de ciência para essa nossa prática do dia a dia, e acabou que gostei dessa brincadeira, e hoje eu estudo muito, escrevo muito sobre varejo, estou no meu 5º livro, enfim, eu sou um pesquisador, mas aquele pesquisador que está o dia a dia na loja, olhando o que está acontecendo no mercado. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Está compartilhando aí? Sim. Está aparecendo aí a tela para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tendência, sobre mudanças, né? O que esse nosso mercado ele está passando por mudanças. Foi o segmento de mercado que mais mudou nos últimos anos foi o varejo. E vou falar um pouquinho de tendência, bem rápido, e os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E depois isso em alguns minutos, e a gente para a gente discutir, então, o que a gente pretende fazer, ajudar vocês aí para a gente construir alguma coisa junto. O que provoca, né, o varejo, sem sombra de dúvida, foi o segmento de mercado que mais mudou. Na indústria, nenhum segmento mudou tanto quanto o varejo. E o que levou essa mudança do varejo, né? Tem 2 pilares, né, que proporcionam essa mudança no varejo. O primeiro é a alteração do hábito de consumo da população ou da sociedade. Isso impacta diretamente o varejo, porque o varejo, o próprio nome diz, o varejista é aquele que vende diretamente um produto para um consumidor final. Então, se ele está em contato com a sociedade, a mudança da sociedade acaba influenciando nos nossos negócios. E a outra é as novas tecnologias. Então, esses 2 fatores, né, provocam uma mudança profunda no varejo, e quando a gente pensa que mudou tudo, está começando a mudança, né? Eu brinco, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que hoje, quando você encontra a resposta, já mudou a pergunta. Então, você está o tempo todo, quando acha a resposta, já mudou a pergunta. Quando acha a resposta, já mudou a pergunta. Então, essa mudança é muito rápida, e a gente, dentro das nossas empresas, para manter-se atualizado, realmente é um grande desafio. E por que essas alterações, né, de hábito da sociedade impactam tanto o varejo? Nós somos o único momento na história que a gente convive com 5 gerações diferentes. Nós temos aqui os boomers, que são aquele nascido até 64. Aqui no grupo deve ter esse pessoal, tem os nascidos até 64. Tem a geração X,
a geração X que foram nascidos, ou os milênios que foram nascidos de 65 a 80. Depois tem a geração Y, que são os nascidos de 81 a 96. A geração Z, de 97 a 2010, e a geração Alfa, a partir de 2010. Antigamente, na minha época, você tinha uma geração, a gente falava na minha geração. Hoje você tem 3, 5 gerações convivendo junto. Imagine isso no dia a dia do trabalho, né? Onde você tem essas 5 gerações convivendo junto. Imagine na empresa, você tem o seu grupo de colaboradores nessa faixa, o cliente da sua loja nessa faixa, e cada um com uma exigência e com um perfil diferente. Como que eu vou moldar o meu negócio, né, para conseguir conciliar e conviver com essas gerações? E as gerações, quanto mais nova, né, a gente está falando aqui de trabalho, e as gerações, quanto mais nova, menos tempo ela quer ficar no trabalho, menos sacrifício ela quer ter, porque a nossa geração, os boomers e os milênios, daquele geração Y, foram pessoas que tiveram algumas dificuldades. Por exemplo, imagine você, na época de estudar, você tinha que ir para uma biblioteca, pesquisar livro, tudo era difícil. Hoje, essa geração tem tudo na palma da mão. E eles acham que tudo é fácil. Por isso, eles querem fazer uma carreira rápida, eles não querem esperar na loja. Não, sobre aquilo é o seguinte, lembra que eu te falei que a gente eles precisava marcar uma conversa com ele lá e a gente não evoluiu, e amanhã já é sexta-feira. Eu queria dizer carregador de piano. Nossa geração era carregadora de piano. E à tarde eu tenho que focar no fechamento do mês. Mas eu acho que a gente podia se encontrar, imagino que você está indo lá amanhã também. A gente precisava se encontrar e você avançar quando você chegar lá na Loquete, até de manhã, para ver como que a gente faz um encontro dessa compradora aí da Quima e de preferência com o irmão dele, que é na parte do financeiro também. Mas pelo menos com a compradora. Ou seja, uma live, seja ir no meu escritório, seja eles indo na Luquete. Tá? Para explicar para ela como é o nosso jeito de trabalho e a gente definir a tabela. E eu preciso que você me ajuda, eu, você e o Márcio amanhã, a gente tem que definir qual é a tabela da Quima. E de repente eu já colocar todos os produtos com um preço padrão para você não precisar ficar me consultando. Porque lá vai mudar bastante ao longo da obra. São 3 prédios, tipologias diferentes, entendeu? Agora, é claro, mesmo que eu faça uma tabela para você, quando tiver uma alteração de preço, espero que não seja tão rápido, né? Mas amanhã eu vou comentar com você que a Corplastic anunciou um reajuste, tá? E eu não sei, pode ser que as outras vão na onda também. Enfim, eu posso até fazer uma tabela, mas quando tiver uma Roberto, mudança acho de que o preço, senhor tem está que com o fazer a microfone tabela inteira. aberto. Então, a gente precisa pelo menos alinhar o que nós já temos de tabela. Uma tabela só, para nós todos. Para não ficar passando um preço diferente para ele. Você entendeu? Então, amanhã daqui nós vamos focar isso aí. Agora eu vou fazer as outras cotações suas e vou te mandar aqui, tá? Bom, voltando aqui ao nosso papo, que eu vi que estava atendendo aí um cliente. Então, é o seguinte, nós temos as gerações que impactam o nosso negócio diretamente. E nós temos as novas tecnologias, que é uma outra também que impacta os nossos negócios. E hoje, essa tecnologia que vocês estão vendo aí, inteligência artificial, hoje é a que mais se fala nela no momento, a inteligência artificial. Você tem a realidade virtual, realidade aumentada, o metaverso, a internet das coisas. Você tem o blockchain, o uso de Só um robôs. minutinho, pede para o Roberto fechar o áudio. Sim, Aberto o áudio. ok. Bom, então, todas essas tecnologias acabam influenciando também lá no nosso dia a dia do nosso negócio. Então, a mudança do comportamento das pessoas e as novas tecnologias acabam impactando os nossos negócios. Esse impacto, né, leva ao quê? Leva aos nossos desafios. Hoje nós temos, além de uma centena de desafios que vocês encaram, que nós encaramos no nosso dia a dia enquanto varejista, nós temos 3 grupos aqui de desafios que a gente precisa encarar, e eu acho que é a partir dele que a gente precisa desenvolver nossas ações. Primeiro, a gente tem que operar em todos os canais
porque hoje o cliente não tem mais, ele não compra pelo canal, o cliente compra da sua marca. E ele quer que você esteja disponível em todo lugar. Ele quer contato pelo WhatsApp, ele quer pelo Instagram, ele quer comprar pelo celular, ele quer comprar no celular e retirar na loja, ele está comprando no celular, acabou a bateria, ele entra no computador e continua comprando. Enfim, a gente tem que estar disponível, né? E esse é um grande desafio, em todos os canais, porque o cliente não escolhe mais um canal para comprar. Antigamente, você tinha um cliente que comprava online, tinha um cliente que comprava na loja, tinha um cliente que comprava por catálogo. Hoje, o cliente compra da marca e ele exige que a gente esteja disponível em todos os canais. Esse é um dos desafios. Um outro desafio, e principalmente em função da qualidade da mão de obra que a gente tem, é melhorar a experiência de compra do cliente, não só na loja física, mas em todos os contatos da loja do cliente com a loja. Mas na loja física é o nosso grande desafio, como melhorar essa experiência de compra para que o cliente sinta-se vontade de ir à loja. Então, esse é um desafio grande, principalmente em função da deficiência que a gente tem hoje de pessoal. E um outro é melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. Então, o que eu entendo que a gente pode contribuir, fazer um grupo de trabalho aqui para a gente avançar? Melhorar a experiência de compra, que aí é trabalhar as pessoas, trabalhar a liderança, trabalhar esse bloco. E o outro é melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo, né? Então, essa parte aqui, eu julgo que ela é a melhoria do processo de gestão. Eu entendo que é o que a gente mais precisa hoje, é melhorar o nosso processo de gestão, porque a gente sabe que no nosso dia a dia a gente acaba não conseguindo olhar em função do tempo que a gente é envolvido com outras coisas, a gente acaba não conseguindo olhar para a gestão de um modo geral. Então, e aí o operar em todos os canais, as pessoas não compram mais no canal, elas compram pela marca e exige que a gente esteja lá em todas e aqui todo mundo sabe disso, todo mundo aqui é cliente e viu como é que ele compra, né? Ninguém compra mais nada hoje sem antes entrar e pesquisar preço. Então, ele pode até ir à loja, mas antes ele entra e pesquisa preço. Então, ele tem que estar lá disponível para o tempo todo do cliente. A melhorar a experiência de compra é fundamental, né? Porque hoje o produto já não é tão importante quanto a experiência de compra. Hoje, o que conta é mais a experiência do que o próprio produto que você comprou. Você até esquece o produto que você comprou ou o serviço que você recebeu, mas você não esquece a experiência. Pode ser a boa experiência ou a experiência ruim. Então, melhorar a experiência de compra em todos os pontos de contato com a marca é um grande desafio que a gente tem pela frente, né? E a loja física, para continuar existindo, que ela sempre vai existir, mas ela precisa merecer ser visitada pelo cliente, senão ele não vai na loja, porque ele pode comprar tudo hoje, sem sair de casa, na palma da mão. Então, essa experiência de compra hoje ela é mais importante do que o próprio produto que a gente vende. E como que a gente, com esse nível de trabalhador, de mão de obra que a gente tem, o grande desafio é como a gente oferecer uma experiência de compra, que é um atendimento diferencial do nosso cliente. Esse é, sem dúvida, um dos nossos desafios. O outro desafio é melhorar o processo de gestão, né? Quando eu digo processo de gestão, eu quero dizer o seguinte, né? O que é gestão? Se a gente pegar a essência da gestão e fizer tirar tudo que é acessório, o que sobra? Para que a gente está no nosso dia a dia do trabalho? A gente está lá para vender mais com menor custo. Então, gestão, na essência, é aumentar venda e reduzir custo. E como é que você faz isso? Melhorando os processos. Se você não mudar o processo, você vai continuar tendo os mesmos resultados que a gente teve até ontem. Por quê? O Einstein já dizia, né? Não existe maior sinal de loucura do que você fazer as coisas repetidamente, de forma igual, e esperar resultado diferente. Então, a gente precisa
né, está constantemente melhorando os nossos processos, né, tornando-os mais simples e mais efetivo, sempre voltado, o nosso processo tem que estar sempre com foco no cliente, porque, na verdade, é ele que manda. Então, a gente precisa hoje estar o tempo todo melhorando o nosso processo justamente com o foco no cliente. Então, esse é o grande desafio. E quando eu mudo o processo, né, eu preciso atender esses 4 grupos de interesses. Porque o que é um negócio sustentável hoje, né? Um negócio sustentável é aquele que tem um cliente satisfeito. Mas para ter o cliente satisfeito, ele precisa ter o empregado satisfeito. Se ele não tiver o empregado satisfeito, ele jamais vai ter o cliente satisfeito. Ele precisa ter a sociedade onde ele atua, né, satisfeita. Ou seja, eu não posso jogar o lixo na rua, não posso usar um produto que polui o meio ambiente, enfim, eu tenho que ter todo um cuidado com a sociedade, principalmente onde eu atuo, porque esses novos clientes, eles exigem que a gente tenha esse compromisso com a sociedade, principalmente com o ambiente. E tem que dar lucro, porque se não der lucro, não sobrevive. Então, o grande desafio é como é que eu vou melhorar os meus processos. Sempre que eu vou melhorar os processos, eu tenho que estar olhando esses 4 aqui. Se eu der muita ênfase ao cliente, eu posso reduzir a minha margem e não ter lucro. Se eu dou muita ênfase ao empregado, eu posso estar negligenciando com o cliente. Ou seja, eu preciso estar o tempo todo, isso aqui como se fosse o banco, o pé de uma cadeira, né? Se eu tiro um pé, ou de uma mesa, se eu tiro um pé, ela não fica em casa. Então, esse, para mim, é o grande desafio da gente construir negócio sustentável hoje. E a gente vê no varejo, grande varejo aí, você vê que os negócios não se sustentam. Qualquer tossezinho, qualquer gripe é uma choradeira e empresa quebrando aí que a gente está vendo tudo. Por quê? Porque elas não estão olhando, né, esses 4 grupos de interesse da forma em que deveria olhar. Então, isso aqui é o conceito de negócio sustentável que para a gente precisa trabalhar se a gente quiser construir um negócio sustentável. Então, esse negócio sustentável, então, eu preciso ter o cliente satisfeito, o empregado satisfeito, a sociedade satisfeita e o acionista satisfeito. Esse é o melhor do mundo e é o que a gente procura fazer no nosso dia a dia, né? Nesse atual mundo dos negócios que a gente vive, a gente tem 3 grandes ativos, as empresas têm. Vocês já ouviram falar, já ouviram falar isso N de vezes. Eu preciso ter pessoas, e preciso ter processo, e preciso ter tecnologia. O CEO do Walmart, lá na NRF, de uns 2 anos passados, ele disse o seguinte, que o melhor investimento que uma empresa pode fazer são nas pessoas que estão trabalhando, porque, na verdade, são elas que vão dar o resultado que a empresa precisa. Aí eu pergunto a vocês, né? Eu preciso ter pessoas, preciso ter processo, preciso ter tecnologia. Aí eu faço a pergunta. Você acredita, né? Isso é para você refletir, que sem pessoas preparadas, a empresa terá bons processos? Com certeza eu não vou ter bons processos. E se eu tiver, eu não consigo colocar esses processos funcionando adequadamente. Aí eu pergunto, sem bons processos, eu vou conseguir usar adequadamente as melhores tecnologias para atender aquele meu processo? Também não vou. Então, se a gente resumir, qual é a essência do problema hoje que nós temos, né? O problema hoje são pessoas. E pessoas em todos os níveis. Pessoas no nível de gestão, pessoas no nível da operação, no nível intermediário e pessoas principalmente na frente de loja. Então, as pessoas são o grande desafio que a gente... E pergunto, e afirmo para vocês que elas hoje são importantes e amanhã elas vão continuar sendo mais importantes ainda. O que está acontecendo com as empresas? As empresas não têm, estão pegando tecnologias, gastando dinheiro, fortuna em tecnologia, sem antes definir bem os seus processos, e estão perdendo dinheiro. Você vê as empresas aí quebrando, se você vê investimento em tecnologia aí que não precisava ser naquele nível. Por quê? Porque não tinha os processos claramente definidos.
Então, um resumo, se a gente resumisse essa nossa fala aqui, capacitar as pessoas é o único caminho para tornar o negócio sustentável. E o que é um negócio sustentável? É a empresa de vocês, que tem 30, 40, 20, 30 anos, né, continuar sobrevivendo para os seus filhos e os seus netos. Então, isso aqui é o conceito de negócio sustentável que a gente trabalha, né? Aqui estão aqui os meus contatos. Quem não me segue aí pelas redes sociais pode continuar me seguindo aí, começa a me seguir. Eu estou sempre divulgando coisas, estou sempre... Eu sou um escravo do varejo, porque eu sou, aqui no Rio, sou vice-presidente agora da Associação Comercial, estou presidindo o Conselho de Varejo. Aí em São Paulo, com a Roseli, a gente procurou fazer um trabalho aí através do Comitê Alfa, que o Gilberto foi um que participou lá, colaborou muito com a gente lá nesse processo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou descompartilhar aqui agora, para que a gente possa entrar no nosso bate-papo. E eu entendo o seguinte, o único caminho que eu vejo, né, é a gente capacitar pessoas. E o que é capacitar pessoas? É capacitar a gente mesmo. E muitas vezes nós estamos com o olhar que a gente precisa trazer novos conhecimentos para a gente ver novas realidades. Então, a gente tem feito isso nas empresas, tem surtido um efeito enorme. Eu até mandei para o Luiz, eu tenho um case aqui que eu gosto, eu mandei para o Guto, um case de uma lojinha lá do interior da Bahia, do segmento dele, que ele me procurou pela internet para fazer uma consultoria online, e a loja vendia... Era uma lojinha, mas não era tão lojinha assim para o local, lá para o interior da Bahia, vendia 1.100.000, 1.200.000. A gente trabalhou lá 6 meses sem nunca ter ido lá, fazendo tudo online, capacitou o time, fez uma loja nova para ele, e ele está vendendo agora, ultrapassou os 2 milhões, ou seja, a média dele de aumento de venda de janeiro a julho foi de 65%. Ou seja, fazendo simplesmente o básico bem feito, treinando as pessoas, olhando o que não está funcionando, mudando o processo, mudando logística, mudando gestão de produto, precificando melhor, fazendo uma melhor gestão do estoque, beabá. Mas tem que ser um beabá baseado em princípio e baseado em métodos. Então, eu até botei lá no meu site esse case, quem quiser ligar para ele para saber se é o Lázaro, quem quiser está lá no meu site, tem lá o case que eu coloquei lá, e ele está feliz da vida, quase dobrou a venda, 65% de aumento, não foi preciso aumentar uma pessoa, não demitiu mais ninguém, né? Não teve mais, reduziu, tinha muito problema logístico, a gente conseguiu resolver. Como? Treinando o time dele. Na verdade, a gente define o método, treina o time e o cara faz. Então, sem nunca ter ido lá, a gente consegue fazer. Então, a gente tem N cases de sucesso que a gente faz, e se o Guto, se vocês quiserem, a gente monta um projetinho piloto aí, pega alguém que queira efetivamente fazer uma inovação no seu negócio e a gente faz aí um projeto com vocês aí, projeto piloto, obviamente que não dá para a gente fazer com todo mundo, né? A gente faz um custo, eu já acertei com o Guto, meus professores aqui da Universidade do Varejo topam fazer isso ganhando 50% que ele ganha por hora, para a gente fazer um plano piloto para vocês e depois vocês tocam da forma que quiser. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Estou à disposição aqui para a gente, depois de tudo que eu falei, eu vou mandar essa apresentação para o Guto, para distribuir com vocês, e estou à disposição para a gente fazer aqui, tirar dúvida. O que não falta é dúvida, né? Até eu estou cheio de dúvida, então fico à disposição de vocês aqui para responder as perguntas. Deixa eu Ô, colocar. Joedi, posso fazer uma pergunta? É claro. Deixa eu colocar um negócio primeiro aqui, Vai rapidinho. lá. Antes de colocar as perguntas, vamos fazer o seguinte. O Joedi, você tem o último livro teu publicado, não tem? Tenho. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 2 livros desses seu, depois eu acerto com você, e vamos sortear entre o pessoal nosso aqui, que está ligado a varejo, esse livro, para a gente poder passar. É um manual de varejo. Aí, ótimo. E aí, o que eu estou pensando aqui também é o seguinte, é só falar para quem que não estava participando aqui com a gente presencial,
e quando você estava aqui com a gente, falando a respeito do qual é a ideia desse grupo. Não é falando de networking, não é falando de vender jabá de ninguém, e não é querer ensinar o outro. Na verdade, a troca de ideias, a gente tentar elevar o nível de conhecimento nosso. A gente trouxe você, a gente conversou antes, porque você já tinha essa expertise justamente nessa área para poder falar a respeito disso. E a gente acredita que a gente, conversando aqui com todos, a gente vai verificar se a gente dá andamento ou não, e se a pessoa vai querer ou não ter um trabalho com teus professores. É questão da gente conversar aqui agora. O pessoal que está online, que não participou disso, só lembrando o seguinte, gente, aqui não é um grupo para poder fazer networking nem propaganda. A gente vai adicionar as pessoas que quiserem dentro do nosso grupo de WhatsApp, a gente só vai estar falando sobre varejo, a gente vai trazer matérias e materiais que estejam ligados ao varejo, trazendo inteligência, trazendo conhecimento, que é o que a gente precisa. E gerar discussão com conteúdo elevado, para a gente não falar besteira, tá certo? Para a gente não falar besteira. E outra coisa que eu quero falar para todo mundo, que é uma coisa que eu sempre puxo, tá? E depois disso eu vou abrir, vou parar de falar, tá? Que eu sempre puxo, é necessário a gente entender o nosso papel dentro do mercado. A necessidade, ela fala assim, a gente tem que fazer política, mas é fazer política, não é ser político, porque senão a gente vai cair no mesmo saco que os outros. Fazer política é defender aquilo que você acredita, é defender o teu segmento, é o varejo, é a indústria, é o serviço. Então, entendendo essa necessidade, a gente tem que trazer para todo mundo que está aqui nessa mesa, que está aí online, entender a necessidade de estarmos a par do que acontece politicamente no país para poder se adequar. Isso não é certo para mim. Evidentemente, eu estou aqui conversando com o Luiz, ele trabalha na parte de administração, é uma conversa. A ideia é a gente conversar. E a gente está sabendo aqui que, do jeito que está, serviços, varejo e pessoas físicas, se continuar do jeito que está a reforma tributária, não tem jeito. Estamos na roça, literalmente, como o Marcos colocou. Então, temos que entender que o nosso papel aqui também é político, é entender o que estamos fazendo. A gente tem uma casa, que é a Associação Comercial, a nossa aqui de São Paulo, a do Juedi do Rio de Janeiro, e essa ideia é necessária, entendeu? Então é isso, gente. Vamos abrir as perguntas, o Marcão quer falar e eu estou me colocando aqui e me mudo agora. Ô, Juedi, me diga se eu estou errado, e aí vou provocar um pouco o Guto, se pegar o seguinte, se o varejo, em alguns segmentos, se unirem, se unirem em cooperativas de compras, por exemplo, tá? Cada um tem o seu CNPJ, mas para uma melhor negociação junto à indústria é quando você tem força de maior poder de volume. E aí você consegue uma redução de custos. De que forma pode ser colocado isso por segmento no varejo, seja o cara da farmácia, o cara do depósito, o cara do... Eu estou falando isso pelo seguinte, tá? Eu atuo em todos os segmentos no meu setor. Então, eu tenho um cara da farmácia, eu tenho um cara do bar, eu tenho um cara do restaurante, eu tenho um cara do depósito de materiais, eu tenho um cara da pizzaria. Então, é assim, o que alguma forma, dentro dessa segmentação de processos, de uma forma que a redução de custo na compra possa também ajudar. Se um formato de cooperativa de compra, sei lá, e o se existe alguma coisa dentro da legislação que o cara da papelaria também poderia estar utilizando-se disso para uma redução de custos. Isso é uma provocação. O que nós podemos fazer? Marco, a gente já tem no Agora mercado,
a gente já tem no mercado aqui em São Paulo, aqui no Rio tem muito, aí no São Paulo também, nas pequenas farmácias, elas, para enfrentar a grande concorrência, elas acabaram criando as suas redes, que na verdade é uma coisa só para compra e para fazer a parte de marketing. E aqui no Rio tem muito também de supermercados, tá? Muita rede de supermercado onde ele tem uma parte. Ele faz o quê? Ele faz a parte de marketing, ele faz a parte de compra e a parte de marketing. A divulgação é da rede como um todo. Aqui a gente tem uma rede de supermarket, que eu até faço um trabalho com ela aqui, que é muito forte, tem 120 lojas de supermercado e trabalha super bem com isso. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, que até essas redes, elas estão resolvendo uma parte do problema, mas elas agora, as próprias redes estão tendo que mudar, porque se ela não entrar só compra e marketing, não está resolvendo o problema. Você tem que entrar lá no dia a dia, fazer a gestão de perdas, gestão de estoque, porque isso ainda é um grande problema das redes. Então, depende muito do volume, mas é uma saída. Você criar a rede de compra é uma saída, você não tem a mínima dúvida disso que é. Mas depende muito do volume, depende da união. Supermercado e farmácia é mais fácil, né? Eu entendo que seja mais fácil. Para material de construção, por exemplo, já é um pouco mais complexo, né? Mas, ou seja, é uma saída. E eu não Eu posso descarto te falar um nenhuma pouco disso daí, possibilidade. Gedi. Eu posso te Hein? falar um pouquinho disso daí. Sim. A minha pergunta, na agricultura, a gente tem setores de lavoura que acabaram gerando as cooperativas e que todo mundo, você consegue se dar muita coisa na forma de compra de suplementos, na forma de compra de sementes, etc. Né? Por isso que pode ser uma ideia, que, como você falou mesmo, no caso do supermercado, a gente tem algumas redes que hoje a gente sabe que são redes basicamente em termos de marca, mas que congregam os pequenos comerciantes. Mas obrigado aí pelo... Gedi, ele Sim, cutucou meu calo. Posso falar um pouquinho? pode. Está do meu lado, mas eu estou falando. É o seguinte: funciona em alguns lugares, a rede associativista, cooperativa, funcionou forte em algumas situações, mas é uma questão que a gente pode trazer aqui em ponto. Existe dentro do Brasil a redes associativistas de material de construção, por exemplo, em que se juntam pequenas lojas para poder ter força para comprar com uma loja grande. Mas mesmo assim, às vezes, eles não conseguem fazer isso. E aconteceu também um canibalismo dentro do mercado, que, por exemplo, a Dicico, ela criou uma rede associativista para ela ganhar dinheiro, vendendo, comprando para todo mundo, fazendo volume para ele ganhar volume em cima disso. Quer dizer, existe canibalismo, existe tudo. Quer dizer, existe pilantra, existe cara que se aproveita, existe cara que está precisando. É necessário a gente conversar, porque é uma demanda. Eu, por exemplo, o meu tamanho de loja, eu consigo comprar melhor do que toda a rede associativista que existe no mercado. Mas é o meu caso, eu sou um caso à parte. Eu sei que, evidentemente, lojistas, eles têm o seu limite. E aí que está aquela nossa conversa que a gente estava tendo no começo, para a pessoa ter humildade para entender o limite dela. É. Entendeu? E acho que é aí em cima que a gente tem que conversar. Eu acredito que essa conversa ela é necessária, mas também mostrar que também quais são os prós e os contras. Eu acredito que tem mais contra do que pró aí nessa história. É o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Essa provocação que o Marcos fez, eu acho que é interessante para a gente trazer esse tipo de discussão. Uma das discussões é essa. Por exemplo, você tem o Ricardo aqui, que ele trabalha com papelaria, e aí, para ele funciona desse modo também? Sim ou não? Você tem a Marta, que ela trabalha com produtos de limpeza e serviços. Funciona com ela sim ou não? Aí que está. Então, é necessário a gente verificar a adequação. Acho que todo mercado é um mercado. E há uma dificuldade para se pensar nisso. É o meu ponto de vista, eu acredito que é uma boa para a gente poder discutir isso também, tá bom? Ok. Mais pergunta?
Gente, vamos perguntar aí, vamos levantar questões aí, vamos Espera questionar. aí, que ele deixou no mudo. Ele está Bom. falando e me deixou no mudo. Espera aí. Ó, boa noite. Ó, querido, ó, uma pergunta. Só para falar, tá, agora vou. Nós temos um problema aqui. Me chegou um estudo feito sobre. Estava numa reunião do sindicato textil e o que acontece? O jovem de 30 anos para baixo, ele compra sem olhar preço, compra na internet. Como é que nós vamos adaptar a nossa venda, o varejo, para as tendências, onde o jovem, que é o que mais está consumindo, ele não vai mais, ele não precisa preço em loja física e vai para a loja virtual. Esse é o grande desafio. O mercado digital ele está prevalecendo acima do mercado físico. Então, esse é um grande desafio. Muitos não vão sobreviver, muitos vão perecer nessa empreitada. Então, como nos preparar para o atual, que o atual é o futuro já. Então, falar do mercado digital já é velho, o novo já está acontecendo. Então, qual é que é o desafio que você acredita, qual é que é o novo que vem por cá? Cooperativas de compra, para mim, já estão ultrapassadas. O Pedro, essa sua pergunta é fundamental, porque esse tem sido o grande desafio, né? O que está acontecendo, principalmente no segmento de moda? No passado, a nossa geração, a minha, a sua, Pedro, a gente comprava um produto pela marca. Você pagava um preço enorme para ostentar a marca. Hoje as pessoas ou estão comprando por preço, né? Ou estão comprando pelo propósito da marca. Então, você precisa ter duas coisas. Ou você tem propósito, né? Aquela marca que respeita a sociedade, que tem todo o trabalho social, que não usa no texto, que tem a economia circular, né? Que o produto que é usado, ele retorna para ser reusado. Então, tem todo um conceito que esse jovem hoje ou ele compra por preço, né? E aí por isso você vê os chineses aí estão avançando por preço, porque as pessoas hoje não têm mais a marca. Hoje é o fast fashion, ou seja, você usa e joga fora. É basicamente assim. Então, e quem vai continuar comprando, Pedro? Esse que é o grande desafio, são a geração Z, que é os nascidos a partir de 94, que hoje está em torno fazendo 30 anos aí, né? E os nascidos, e a geração Z, a geração Y, que foram nascidos a partir de 2010. Então, nosso grande desafio é como nos preparar para atender esse tipo de público. Por isso que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o meio ambiente e precisa ter um processo de gestão muito forte para tentar reduzir os seus custos para ser mais competitivo. E aí você tem que mudar processo, tem que mudar a forma de quem você compra, tem que mudar a própria característica do seu produto. Não adianta você ter um produto que ele dure 5, 10 anos, que as pessoas hoje não querem mais isso, né? A nossa geração era a geração do ter, né? Quando fiz 18 anos, eu queria comprar meu carro, eu queria comprar meu apartamento. O jovem de hoje ele não quer mais isso, ele quer usar. O mercado que mais cresce no mundo hoje é o mercado de roupa usada, né? Você vai nas lojas em Nova York, você vai numa loja da Levi's, ela tem uma loja do mesmo tamanho que vende roupa nova, vende roupa usada. Ela pega a roupa, lava e vende na própria loja. Então, esse é um dos desafios, né? Eu estou falando, mudança de comportamento da sociedade. Esse eu não tenho a mínima dúvida que é o grande desafio que a gente vai ter que fazer. Agora, se a gente continuar fazendo da forma que a gente vai hoje, com certeza a gente não vai conseguir atendê-los. Por isso é que a gente tem que arrumar uma maneira de atender. E essa maneira passa por melhoria do processo de gestão, para reduzir custo, né? Mudar a forma para ter um custo menor e atender o outro lado, que é o lado aí da sustentabilidade. A gente tem que estar atento a isso para que esse público não abandone a nossa marca.
Agora vai falar o Gilberto, hein? Cadê o Gilberto? O Gilberto sumiu aqui da tela. Espera aí, ele vai falar no meu, ele vai falar no meu, espera aí. Estou de novo aqui, estou de novo aqui. Nós estamos tendo problema de conexão. Não está te ouvindo. Oi, Joedir. De novo aqui. Nós estamos tendo problema de conexão. Problema de conexão. Você está em dose dupla aqui, Você Gilberto. está me ouvindo? Estou ouvindo. Então tá bem. Na verdade, eu vou ser muito rápido. Eu não quero, não quero lhe atrapalhar, porque eu sei que eu estou seu Flamengo. Não quero lhe atrapalhar. Agradecer Nove horas eu vou ver o meu Flamengo, hein? Tá certo. Mas, na verdade, agradecer a sua gentileza e predisposição em colaborar neste projeto conosco. Nós estamos aqui entre presenciais e online com cerca de 15 pessoas. A superintendente da Distrital Sul da associação está aqui. Nós temos conselheiros de outras sedes distritais, inclusive, que atravessaram a cidade de São Paulo para chegar aqui e poder lhe assistir. O diretor titular da Ciesp-Fiesp da Zona Sul, enfim, alguns empresários também que estão interessados em buscar esses conhecimentos que você adquiriu ao longo do tempo, que tão gentilmente está nos cedendo. Então, agradecer a sua predisposição sempre, dizer que a gente continua junto e pedir desculpas por essas dificuldades da nossa tecnologia. Quanto à questão da participação do público jovem até no comércio eletrônico, é aquilo que a gente já falou na outra oportunidade. Eu mudei o meu conceito na medida em que eu entendia que o comércio eletrônico seria realmente bola da vez, mas 20 anos depois eu chego à conclusão que ele é apenas um complemento das lojas físicas. E eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, se eu estou raciocinando da maneira correta ou se eu estou 100% equivocado. No mais, outra vez, muito obrigado e um grande abraço a você. Obrigado, Gilberto. Só respondendo a sua pergunta, a loja física, Gilberto, só para o Gilberto, não para todo mundo, a loja física ela vai continuar existindo e vai continuar sendo extremamente relevante. Só que ela vai ter que ter um outro conceito, né? Ou seja, ela tem que ser um hub logístico, ou seja, a loja hoje tem que ser um grande centro logístico, porque o cliente vai na loja, ele compra na internet, vai na loja trocar. Ou seja, aquele princípio que eu falei de estar presente em todos os canais, a gente vai ter que estar presente. Mesmo que eu seja pequeno, mas eu tenho que ter um site, eu posso até não vender, mas o cliente tem que me procurar e saber que eu tenho produto, senão ele não vai me achar e ele vai comprar na primeira prateleira que ele encontrar na internet. Então, essa melhoria da experiência de compra, o cliente ser na loja, ser bem atendido, ser bem... eu sempre digo o seguinte, aqui, o pequeno varejista, o que é uma boa experiência de compra? Você entrar numa loja, ser recebido chamado pelo nome, né? Olá, seu Gilberto, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Fazer uma boa sondagem para fazer o que você está procurando para atender às suas necessidades, entregar o produto certo. Ter uma boa demonstração, conhecer profundamente o produto que está vendendo para agregar valor ao produto e fazer um bom fechamento da venda, levando o cliente até o caixa ou até a porta, né? Muito obrigado, volte sempre. Tudo que a gente faz hoje acaba resumindo nisso. E isso o pequeno pode fazer melhor do que o grande, né? Então, eu chamo de 4 verbos da venda: abordar, sondar, demonstrar e fechar. Mas se você sair e for visitar qualquer loja amanhã, você vai ver que a experiência não é essa. Você vê que o cliente, muitas vezes, não te chama pelo nome, nem olha para você, está conversando, não te dá atenção. Então, o mínimo que a gente tem que fazer para a loja física manter-se relevante é fazer esse simples, básico, bem feito. Porque se você entrar em qualquer loja hoje, você vai ver que isso não está acontecendo. A gente está pensando em tecnologia sofisticada, está pensando em metaverso, pensando em inteligência artificial e não está utilizando a mínima inteligência, que é chamar lá a Marli entrou na loja, dona Marli, boa tarde, seja bem-vinda. Ou seja, o chamar pelo nome ainda não se descobriu uma forma mais
melhor para se tratar as pessoas do que chamá-la pelo nome. A loja pequena tem como fazer isso, a grande não tem. Então, eu sempre digo o seguinte, o pequeno inteligente, ele acaba levando vantagem sobre os grandes nessa parte de experiência de compra. Mas a loja física vai continuar sendo relevante, eu não tenho a mínima dúvida. Só que ela não pode ser aquele amontoado que tinha antes, né? Porque antes as pessoas tinham que entrar na loja porque não tinha outro jeito, só tinha ali para comprar. Então ele ia lá forçado, né? Era igual banco, né? Que você usa um banco, troca, não adianta trocar, que você vai para o segundo, ele é igual ao primeiro. Então, loja era assim, hoje não, hoje você tem opção. Já que você falou de banco, hoje eu estava numa reunião muito interessante, onde estava discutindo o varejo do banco, né? Os bancos grandes, Itaú, Santander, enfim, Banco do Brasil, Caixa Econômica, elas estão perdendo para as cooperativas de crédito, banco, porque se tornou outra vez, voltou a ser personalíssimo. Então, está fidelizando o cliente porque o gerente está atendendo mais. Estão atendendo novamente o cliente. E os bancos grandes estão perdendo o varejo por isso, porque não tem mais personal. Exatamente. Ele não é para pessoal. O gerente é uma distrital e te vai atender quando ele possa te atender. Então, mas isso se torna um mercado muito mais interessante, porque você tem que aprender a fidelizar o teu cliente. Esse é o grande desafio, fidelizar o teu cliente. Eu estava falando com o Augusto agora, que eu gosto de ir para a loja dele, porque tenho ainda um tratamento como que se estou no interior. Então, eu tenho fidelizo o cliente, eu moro perto, eu não vou ir para uma Leroy Merlin quando eu posso ir para a loja de meu amigo e não, mas a gente, às vezes, barato, às vezes, agora você está vivendo isso. O que eu estou falando, barato não significa nada. É como você se sente no momento da compra. E o jovem, o que vou voltar ao que falei anteriormente, menores de 30 anos, você falou 94, 95, ou 93, 94, eles não estão nem aí, eles estão comprando, está caro, eles não têm mais referência de lo que é caro, de lo que nós tínhamos outrora. Nós temos uma referência de anos que lo que é caro e que é barato, eles não, eles compram, consomem o que querem consumir. Então, o grande desafio do varejo, inclusive para a indústria mesmo, é incentivar a indústria do varejo para eu poder a indústria ligar as máquinas para produzir. Porque se o varejo, o consumo interno, ele não aumenta, a indústria vai morrer na praça e vai consumir o externo. Então, o grande desafio do varejista é fidelizar o seu cliente. Isso é em tudo. No comércio de atividades liberais, como a advocacia, odontólogo, contador, tudo isso, porque o contador, tem um contador aqui do meu lado, tem contabilidade online por R$90 e faz tudo. E não, é verdade? Existe. É complicado, mas se atender. Só não vai entender. Mas são tendência. Mas o jovem, ele cria algo muito rápido. Então, aí é onde vem a reinvenção do antigo para o novo. Fidelizar o cliente. Como fidelizar e manter o teu cliente? E assim você manter-se no mercado. Porque senão vamos a morrer. A indústria não vai para não se mantém porque não liga as máquinas para vender, porque não está vendendo o produto, certo? E não gira o mercado. Então, nós temos que reinventar-nos, sim. O varejo é muito importante. Nas últimas reuniões que eu tive, você está falando de indústria do varejo. Falar de indústria do varejo é muito importante porque isso é o que vai movimentar o mercado. Como vamos a movimentar esse varejo? Essa é a discussão atual. Realmente, esse é o momento atual, falar do varejo. O varejo em toda a sua extensão.
digital, físico, como seja. É isso aí. Muito boa a nossa discussão hoje. Eu vou pedir por favor, o Joedir, ele tem que sair, né, Joedir? Eu também. E o próprio Pedro e a mulher dele já vai estar esperando ele com chicote em casa. José Luiz quer fazer uma pergunta. Então tá, o José Luiz faz a pergunta e a gente abre uma... Acho que a gente precisava, só que o pessoal que está presente, se quem puder aqui, o Gê, o Marcos, se puderem anotar os contatos das pessoas que estão online, para a gente poder adicionar no grupo, tá certo? Quem puder fazer isso, quem tiver interesse de entrar no grupo, ou já estiver no grupo, para entrar e participar, seria interessante. Faz a pergunta aí, por favor. Sou eu? Aqui, ó. Zé Luiz está aqui atrás. Fala aí, Zé Luiz. Pergunta. Bom, professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, Zé Luiz. Então, professor, na verdade, assim, quando o senhor menciona processos, né? Quando a gente envolve processos, na verdade, são vários processos, né? Que quando você junta todos esses processos, se resulta no como a empresa anda funcionando. Basicamente, sim, a curto seria mais ou menos dessa forma. Vamos imaginar o seguinte: eu vou melhorar o meu processo de estoque, eu vou comprar a um prazo maior e vender a um prazo menor, né? Eu querendo fazer uma implantação deste processo, o que seria? Seria interessante eu colocar tudo de uma vez, ou então eu ir fazendo assim devagarzinho, treinando a pessoa, convencendo a pessoa de que realmente a gente ganhar no giro da mercadoria é mais válido? O que seria, no caso, na sua opinião, a aplicação desse processo? Essa é uma área, Luiz, que a gente trabalha muito, porque o varejo, esse é 80% do problema do varejo está na gestão de estoque. Não é gestão de estoque, né? É na gestão de quê? É gestão do... Quando eu digo gestão de estoque, gestão de produto, estoque, margem e giro. Isso passa pela definição do mix que você vai trabalhar, passa pelo o sortimento que você vai ter, né? Hoje a gente trabalha tem dois conceitos que a gente trabalha com isso: variedade versus profundidade. Então, hoje, em vez de você ter variedade, você tem que ter profundidade. Então, em vez de eu trabalhar com 10 modelos ou 10 tipos com estoque de 2, é melhor trabalhar com 5, tá? Com 4 de estoque, que aí eu tenho menos ruptura. Então, isso é uma coisa que a gente, não é difícil fazer, mas você tem que fazer pelo todo, tá? E começa pelo mix de produto e o seu sortimento. Se você tiver um sortimento muito grande e uma venda pequena, você vai ter uma cobertura de estoque enorme, o seu dinheiro vai estar todo parado no capital de giro, o capital de giro está todo parado no estoque, e em poucos dias o que você vende você não tem, e o que você tem você não vende. Se a gente pegar todos nós aqui que temos uma empresa, você vai fazer a cobertura de estoque, você vai ver que aquilo que eu não vendo, eu tenho estoque para 10 anos, e aquilo que eu vendo, eu tenho estoque para 2 dias. Isso é uma geral. Então, 80% dos problemas de uma empresa varejista está na gestão de produto, e aí gestão de produto, como é que eu vou definir meu mix, definir meu sortimento, como é que eu vou precificar, né? Na hora de precificar material de construção, por exemplo, você não ganha dinheiro num produto que custa R$5.000. Você vai ganhar dinheiro num produto que custa R$2, R$3 e você vende muito. Então, isso é tudo ciência, tá? Precificação, gestão de estoque, gestão por categoria, gestão de estoque pela classificação ABC. Isso é uma coisa, é fácil de fazer, mas é muito detalhe, é muita técnica, entendeu? Mas é o caminho de não ter. O maior problema do varejo hoje é a gestão de estoque. Eu não tenho gestão de estoque, que eu digo toda a parte desde a compra até a apuração do estoque, o inventário do estoque. É porque muitas vezes a gente não é só questão do estoque, onde está o maior perca do dinheiro do próprio proprietário é o próprio estoque, né? Exatamente.
onde o dinheiro o dinheiro dele está parado ali, o dinheiro que ele precisa para movimentar está parado ali. Aham. Tá joia, obrigado. Nada. Gente, então vamos fazer o seguinte. Eu acho que está todo mundo que está online aqui. Quem que não está online? Quem que está online? Quem quer falar? Quem quer falar? Espera aí. Tem alguém com a mãozinha. Zé Luiz, baixou a mão. Era o Zé Luiz, pode abaixar a mão. Era o Zé. Rapidinho, para liberar o Juedi. Gente, para liberar o Juedi, vamos fazer o seguinte. Vamos combinar, então, quem está no grupo, a gente se reunir novamente, fazer um outro encontro. Não sei se a gente faz uma continuidade do trabalho do Juedi e se a gente faz mais um trabalho pesado em cima dessas ideias, porque surgiram um monte de coisas aqui, né, Juedi? Dá para poder conversar bastante coisa. Assunto é que não falta, né? Assunto é que não falta. Agora, a gente tem que escolher, eu sou muito pragmático, tá? O Gilberto me acompanha aí, já tem me acompanhado, eu sou muito pragmático. Não adianta a gente ficar arrumando 10 ideias, senão nós vamos ser muito criativos e a gente tem que ser inovador. Vamos pegar das 10, vamos pegar as 2, 3 que a gente acha que é mais importante e vamos colocar em prática. Porque senão todo dia vai surgir novas ideias. E aí daqui a 10 anos nós estamos aqui discutindo ainda o que fazer. Então, a gente vai fazer o que a gente fez antes lá, que a gente botar em discussão quais são os assuntos, né? E pegar aquele assunto, desenvolver e fazer. Acho que esse é o... Tá certo. Tá bom. Então, gente, eu vou me despedir do Juedir. Eu acho que todo mundo abre o microfone e despede do Juedir também. Obrigado, parabéns. Obrigado, Juedir. Muito bom. Obrigado. Muito bom a discussão. Sorteia o livro. Sorteia 2 livros e me manda o endereço, me manda o nome com o endereço que eu vou mandar autografado para casa de cada um. Legal. Quando eu for a São Paulo, esse cara que ganhar o livro está intimado a pagar o chopp aí em São Paulo. Eu me visito aqui em São Paulo também. Ele já colocou na fila, já, olha só, tá vendo? Juedir, obrigado mais uma vez. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Eu fico à disposição para a gente avançar, tá bom? Juedir, hoje o Flamengo vai perder, desculpa. Um abraço, tchau. Um abraço.